bom dia, boa tarde ou boa noite. 4 tipos de pessoas. Todo cristão precisa estar compromissado com a missão da igreja. Vejamos o que Cristo determinou como missão da sua igreja. Marcos 16:15 diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta é uma missão que foi dada pelo dono da igreja, pelo cabeça da igreja, pelo fundador da igreja. É a missão de ir por todo o mundo e levar o conhecimento do evangelho a todas as pessoas. E essa missão, ela não foi dada aos anjos. Ela foi dada à igreja de Cristo nessa terra. E todos que fazem parte da igreja de Cristo têm essa missão. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20 completam a ideia da missão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A missão é pregar o evangelho, e a missão é para aqueles que aceitam o evangelho, fazer deles discípulos de Cristo e ensinar essas pessoas a guardar os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa missão é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas eu quero, diante de tudo isso, falar sobre 4 tipos de pessoas que estão dentro da igreja. Vamos focar agora na igreja. Então, o primeiro tipo de pessoas são as pessoas que fazem acontecer. Há uma missão e ela precisa ser feita. E há um tipo de pessoas dentro da igreja, são aqueles que trabalham e que lutam para fazerem acontecer. São os que trabalham. Sabe, também são os que mais sofrem. São os que menos veem os defeitos da igreja. E por quê? Porque estão ocupados. Quando nós estamos desocupados, quando nós não temos o que fazer, então veremos apenas os defeitos, os problemas, as falhas. E por quê? Porque não estamos fazendo nada. Os que fazem acontecer, eles estão trabalhando e eles estão ocupados porque eles estão fazendo acontecer. Mas por outro lado, eles também são os mais criticados. E por quê? Porque quando você está tentando fazer, por causa da nossa humanidade, e todo mundo é passível de erros, então os que estão fazendo acontecer, eles podem errar. E aí vira um prato cheio para as críticas. Paulo e Silas sabiam muito bem disso. Eles estavam fazendo acontecer, obedecendo esta ordem. E olha só, Atos capítulo 16, versículo 23 diz: E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Eles estavam sofrendo ali, eles foram presos. E por quê? Porque eles estavam fazendo acontecer. Eles eram desse grupo de pessoas que fazem acontecer. E por causa disso eles foram presos. Porque eles estavam pregando o evangelho.
Tudo porque eles estavam fazendo acontecer. Bom, há um segundo tipo de pessoas dentro da igreja, os que veem acontecer. São aqueles que vão ver o que está acontecendo. Essas pessoas, elas até se emocionam, elas aplaudem aquilo que está acontecendo, porém elas nunca têm tempo ou disposição para fazer acontecer. Elas estão ocupadas com tantas coisas, sabe? E com isso elas não têm tempo de fazer acontecer. Olha naquele caso de Paulo, quando ele estava preso por fazer acontecer, olha o versículo seguinte, Atos capítulo 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eles estavam ali. Paulo e Silas estavam com as costas machucadas, sabe, muitos açoites. Eles foram severamente açoitados. Mas eles estavam num momento de oração e de louvor ao nosso Deus. E os outros escutavam. E assim acontece dentro da igreja. Enquanto uns estão trabalhando para fazer acontecer, tem uma boa porcentagem que eles estão vendo acontecer. Mas eles não têm tempo nem disposição para fazer acontecer. Há um terceiro tipo de pessoa, os que não estão nem aí se vai acontecer ou não. Essas pessoas que não estão nem aí se vai acontecer ou não, são aquelas pessoas que sabem o que a igreja tem que fazer, ou elas acham que sabem o que a igreja tem que fazer. Bom, na visão dessas pessoas, o que a igreja tem que fazer? Tem que recebê-las e tratá-las muito bem. Essas pessoas, elas querem ser bem recebidas e bem tratadas. Elas têm que ser muito bem atendidas nas suas necessidades, porque a igreja existe para isso, para atender as pessoas, e elas querem ser atendidas. Mesmo quando essas pessoas chegam atrasadas no culto, elas querem ser bem acomodadas em um lugar que elas gostam de ficar. E muitas vezes, quando isso não acontece, elas vão embora do culto. Isso já aconteceu na igreja em que sou pastor. As pessoas chegaram atrasadas e elas gostariam de sentar num lugar, mas já estava ocupado. Então, os irmãos estavam providenciando o lugar, mas elas não gostaram e elas foram embora. São essas pessoas que não estão nem aí se vai acontecer ou se não vai acontecer, mas elas querem ser bem tratadas, e quando chegarem, mesmo que seja atrasadas, elas querem um melhor lugar. Essas pessoas, elas entendem que todos os obreiros ali da igreja, principalmente o pastor, estão ali para servi-las. É assim que ela vê a igreja, e por isso elas não estão nem aí se vai acontecer ou se não vai acontecer, desde que elas sejam muito bem tratadas. Há um quarto tipo de pessoa, e esse quarto tipo de pessoas parece que são as mais difíceis. São aquelas pessoas que tentam impedir de acontecer. Sabe, lembrando que o primeiro tipo são aquelas pessoas que fazem acontecer. O segundo tipo, as pessoas que nem sabem, né? Ou as que veem acontecer. O terceiro tipo das pessoas são as pessoas que não estão nem aí se vai acontecer
ou se não vai acontecer. Elas querem ser muito bem tratadas. E agora então o quarto tipo são os que de alguma maneira tentam impedir de acontecer. Essas pessoas são aquelas que nunca estão contentes com nada. Com nada. Até dão as ideias dentro da igreja. Elas dão ideias e sugestões, mas para os outros fazerem do jeito que elas estão dando a ideia. Mas elas também não estão a fim de fazer. E quando as coisas não acontecem do jeito que elas gostariam que estivessem acontecendo, são as pessoas que mais criticam e que mais reclamam dentro da igreja. Os que fazem acontecer muitas vezes vão ser criticados por essas pessoas que estão de alguma forma tentando impedir de acontecer. Isso não vai dar certo, é muito trabalho, não é assim. Deus está interessado somente no nosso coração. Deus não se importa se eu venho na igreja ou se eu não venho na igreja. Deus deu uma missão para a igreja. É uma missão que Deus deu. Quando é que será que nós vamos cumprir a missão? Depois que partirmos dessa terra, aí acabou. Aí não tem mais missão nenhuma. Por isso, meu irmão e minha irmã que me ouve, em nome de Jesus, que tipo de pessoa que você é? Você é o tipo de pessoa que está fazendo acontecer? Ou você é o tipo de pessoa só que vê acontecer? Alguém trabalhou, alguém fez acontecer e você viu, até se emocionou, até aplaudiu, mas você não tem tempo para fazer. Ou você é daqueles que não estão nem aí se vai acontecer ou se não vai acontecer. O que você quer é ser bem tratado dentro da igreja, e quando não for tratado você vai mudar de igreja, você vai para outra igreja, porque você quer ser bem tratado, ter as suas necessidades supridas, e não está nem aí com a missão da igreja. Ou você ainda é daquele tipo que está tentando impedir de acontecer. Misericórdia, misericórdia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sede abundantes na obra do Senhor. E por quê? Porque nós temos uma missão. Qual? O Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vamos ler novamente. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Também o Evangelho de Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, para ver aquilo que nós estamos fazendo, ou aquilo que nós estamos deixando de fazer. Sabe, queridos irmãos, nós temos uma missão, e eu preciso entender que tipo de pessoa que eu sou, porque só há um tipo de pessoa que vai entrar nos céus, e isso nós precisamos entender muito bem. Oremos. Pai querido e maravilhoso Deus, há uma grande missão que o Senhor entregou na mão da igreja, Senhor Deus, de levar o teu evangelho a todas as pessoas, aqueles que crerem, Senhor Deus amado, que sejam batizados, Senhor Deus, e sejam ensinados a guardar tudo aquilo que o Senhor tem mandado na sua palavra. Nos ajuda diante dessa missão. Não nos deixa, Senhor Deus, ser aqueles que apenas estamos no sofá assistindo o que os outros estão fazendo. Misericórdia, meu Deus, misericórdia. Quando o Senhor voltar, não será, Senhor Deus amado, aqueles que estão fazendo, trabalhando, Senhor Deus, que o Senhor os arrebatará. Nos ajude a estar empenhado, nessa missão, que é uma missão que o Senhor deu à igreja. Assim pedimos a tua bênção e direção, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Essa missão foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça e o dono e o fundador da igreja. Amém? Meu irmão, que Deus abençoe você grandemente, você, sua casa, sua família, suas finanças, em nome de Jesus. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?